Porque, vamos lá, em comparação, jamais, não é esse o propósito, mas em comparação ao Mário e o Jonatas, são muito mais músicos e técnicos do que o Iago e o Carlos. Sim ou não, Iago? Sim ou não, igreja? Mas a gente está aqui com o Iago e com o Carlos. Eu estou aqui para adorar com eles, irmãos. O problema é que a gente, às vezes, é tão sistemático que a gente vai liberar mais expressões quando algo toca no nosso emocional, no nosso intelectual. Quando, na realidade, é necessário tocar na nossa alma, no nosso espírito. Amém? Eu sei que todas as vezes que o Carlos se propõe estar aqui, irmão, talvez a voz do Carlos e os toques do Carlos não pode ser tão bonito como os demais. Mas eu sei que ele está aqui de coração. E tu acha que Deus não vai receber isso? Somos nós que não recebemos. Somos nós que não somos recíprocos com aquilo que a gente precisa fazer. Eu não estou pedindo para você cantar, talvez como Carlos, tocar como Carlos. Está dando para você entender? Mas pelo menos ter o coração do Carlos. De entregar o seu melhor a Deus. E quando nós entendemos, a gente vai evoluir. Cara, nós somos contaminados. A Beli está com o celular, alguma coisa? Não? A gente é contaminado por várias informações. A festa de tabernáculo, pode crer, eu não sei se existe uma igreja em Queimados que vai comemorar a festa de tabernáculo. Eu vou fazer uma pergunta. Quantas igrejas aproximadamente devem ter em Queimados? Felipe, que é Uber aí. Pô, 200, tu tá de brincadeira comigo. 50 e poucas igrejas só. Irmãos, pode crer. Eu vou ser fraco. Irmãos, vou ser sincero para vocês. Vamos supor que tem quase 1000. Por favor, quase 1000. E dentro dessas 1000, se a gente for colocar uma porcentagem, nenhuma está comemorando a festa de tabernáculo. Que eu saiba, eu não quero ser tendencioso. Mas é uma festa que Deus pede para que a gente possa comemorar. Mas a gente está sendo tão bombardeado por enxurradas de acontecimento que toda a modinha, principalmente agora, filho, você vai trazer uma palavrinha, relaxa, fica com medo não. Eu só estou desenvolvendo algo aqui com a igreja. Amém? A gente é bombardeado, já éramos bombardeados pelos princípios religiosos, por questões religiosas. Irmãos, quem é que iniciou a sua vida cristã e desejou, nem sabia por que de ir para o monte? E alguém religioso disse, tu não pode ir para o monte de qualquer jeito não, hein? Senão tu recebe uma carga, Cara, da onde existe isso? De um religioso que já vai querer te manipular, irmão. Tu tá entendendo? Aí o que acontece? São tantas coisas que te impedem de viver, às vezes, o que Deus deseja. E às vezes são tão manipulados por esses acontecimentos que a gente acaba se encaixando e sendo engessado. E nós não vamos fazer aquilo que Deus pede. Sendo que a gente tem uma orientação através da própria palavra. Amém? Mas o que é isso? Talvez foi uma forma de manipular, de que qualquer um não subisse. Amém, cara. Só seja expressivo. Cara, você está com a vida um pouquinho torta. Mas nem eu mesmo posso dizer que você não pode subir. Mas o que acontece? É só para não trazer escândalo. Amém? Às vezes seria muito mais fácil. Mas a igreja, a humanidade, está sendo bombardeada por todas essas informações que se tornou moda. A moda agora na pré-adolescência e na vida de muitas crianças agora é Roblox. Não é? Já há muito tempo. Eu fui informado há pouco tempo. Aí a criança tem que pagar. Na minha época eu pegava e pedia dinheiro ao meu pai para jogar um flip. Perdia, tinha que estar resolvido. E detalhe, nunca fiz como os demais que pegavam uma gilete lá ou davam um corte para vir várias fichas e lesar o proprietário, o dono do flip. Nunca. Detalhe, não tinha base bíblica, familiar. Mas, enfim, olha o que está instalado sobre a mente dos nossos adolescentes. Agora, o que eu quero falar sobre isso? São tantas informações que contaminaram muita gente, e particularmente da igreja. Tem gente que vai, isso não tem nada, isso é bíblico. Agora, o que eu preciso entender de tabernáculo? Tabernáculo é a festa para o Senhor.
Amém? Irmãos, hoje o Espírito de Deus, enquanto eu estava trabalhando, e a minha mente, eu fui envolvido, e o próprio Espírito me explicou um dos acontecimentos que muitos de nós, às vezes, nem percebemos. Quem aqui no mundo, na pista, foi em festa? Levanta a mão, por favor, eu preciso da sinalização de vocês. Quem aqui foi marcado por alguma festa no mundo? Quem até hoje tem... Irmãos, eu vou ser sincero, olha só. Eu ainda era criança, tinha aproximadamente aí uns 12 anos, a primeira vez que eu fui numa festa de carnaval. E festa de carnaval, para quem foi, quem era do mundo, sabe que te marcou, irmão. Sabe o que acontece? Essa festa não era nem para ter sido inserida na nossa nação e como hábito. Sabe por quê? Porque através de um princípio mais antigo que existe e que era para servir de exemplo e modelo, era seguir todas as festas ordenadas por Deus. Porque isso seria o suficiente para você se envolver com toda a alegria que Deus precisava manifestar. Amém? E você ser resolvido e você não ter memórias de coisas que não era para você fazer. Por quê? Quem é que viveu e foi num carnaval, acabou o carnaval e você já estava com a expectativa de passar o ano e vir o outro carnaval? Alguém já foi envolvido com isso? Sabe o que é isso? Isso é uma expectativa que está dentro de nós e nós não sabemos lidar porque nós não tínhamos essa informação. Talvez foi numa festa que você teve teu primeiro contato com alguma menina ou com algum menino. Porque são nesses lugares onde vão ser aguçados os maiores dos sentimentos e desejos, às vezes, de alguma pessoa. Talvez algumas pessoas aqui foram tão pacatas que só ficaram dentro de casa, reprimido, oprimido, por causa de uma cultura paternal, maternal, e às vezes nunca foram. Mas sempre teve a vontade, e quando ouviu os assuntos de algumas pessoas relacionados à festa, não tinha nem como interagir. Está dando para você entender? Porque sempre foi um propósito de Deus usar Israel como um ponto de equilíbrio para toda a humanidade sobre tudo aquilo que Deus revelou à própria nação de Israel. Agora nós, irmãos, o nível de ensino, as informações que estão sobre os nossos jovens, os nossos pré-adolescentes e as nossas crianças são tão fúteis que nada aponta para uma mudança, só, infelizmente, para a derrota. O que acontece? Até nas escolas, os níveis de informação, o nível de interação, são crianças, mas eu quero despertar vocês. Talvez muitos aqui não tenham crianças como filhos aí, não sei, Felipe, Tati e Reginaldo têm netos. Talvez algumas pessoas aqui não tenham criança. Mas o quanto as informações vêm, sabe o quê? Bestializar as nossas crianças. Agora, é modinha na escola, acho que se eu não me engano foi ontem, cabelo maluco. Cabelo maluco. O que isso vai acrescentar na vida do teu filho? Mochila maluca. O que isso vai acrescentar na vida do teu filho? Você tem noção do que isso vai gerar? A bestialidade, esses comportamentos tão desnecessários. Aí vão ficar numa disputa que o teu filho não vai ser o melhor aluno por causa disso. O teu filho não vai desenvolver aptidões em matemática, em física, ou em qualquer coisa relacionada às matérias da atualidade. Está dando para você entender? O quanto a gente, às vezes, isso é legal. E eles estão sendo impulsionados por uma geração. Meu filho vai ter que ir com a mochila mais bonitinha, mais maneira, que vai chamar mais atenção. Quando muitos de nós, às vezes, tínhamos que usar a bolsa plástica para levar nosso caderno. Muitos de nós, às vezes, teve que pegar saco de arroz, cortar para botar o lápis, a caneta. Isso sim é mochila maluca. Isso sim, irmão. Eles não têm noção. Não tem como eles ganharem de quem passou por esses processos. Quando na realidade hoje a gente pode comprar um conjuntinho de meia, dar aos nossos filhos. Quando na realidade a nossa meia a gente usava a semana toda e quando tinha aquele furo.
meia maluca? Vocês não sabem. Mas entenda, todo o processo que as pessoas do passado passaram não era simplesmente para chamar a atenção. É pelo fato de necessidade. E dentro desse tempo, essa geração, a única necessidade, assim como todas as gerações sobre essa terra, a maior necessidade é sermos nutridos pelo aquilo que Deus deseja, igreja. E agora estou falando isso aqui para vocês, talvez alguns de vocês foram. E a gente sempre tenta ocupar o espaço daquilo que Deus pediu com alguma coisa. Baile de debutantes, 15 anos a menina comemora. Quase ninguém sabe o histórico real dessa festa. É que a menina chegou, não num bar mitzvah, a idade da maturidade espiritual. É o que era no dito, pega a filha, já completou 15 anos, você vai dançar com alguém e logo depois você vai perder a sua virginidade. Que festa é essa? E um monte de gente com essas informações. Agora você sabe que se você passar em algum lugar, no período de junho, julho, você vê aquelas barraquinhas, qual o nome da festa que você vai dar? Junina, festa de São João, festa disso e aquilo. Irmãos, essa é a realidade. Porque todos nós marcamos, consolidamos através do que vimos, consolidamos através do que comemos, porque vai ter coisas típicas. Vai ter vestimentas, vai ter características. Quando na realidade Deus sempre manifestou isso no deserto. Enquanto o povo ficou 40 anos no deserto, eles tiveram que festejar. E ontem o que eu ouvi, mas é claro, isso é óbvio para todos nós, mas a gente precisa ser informado com isso várias e várias vezes. Deus pegou o seu povo, tirou de todos os lugares que poderia ter qualquer outro nível de influência. Deserto é lugar que ninguém quer. E no deserto, ele disse, vamos festejar. Hoje talvez você possa estar se comparando a estar num deserto por algum processo que você está passando, mas Deus ainda está chamando a igreja para festejar. Deus ainda está chamando as crianças, os jovens para festejar. Mas sabe o que acontece? Fomos tão contaminados com as informações e principalmente do que a religião fez, irmãos. Tem coisas que a gente acha que é de Deus, mas não é de Deus. Teve influências de fala, de comportamento, de pregação e de teologia que não é de Deus. E a gente acha que é de Deus. E sabe por quê? Porque vai surgir o legalismo, vai surgir a culpa, vai surgir todo esse processo. Obrigado, Kiko. E a igreja não desperta. Ontem eu estava percebendo, tivemos o privilégio de estar num ambiente onde nós somos bem recebidos, mas sabe que tem uma característica em nós. Quando iniciou a festa de tabernáculo, estava a maioria das pessoas vendo as meninas dançar e todo mundo sentado. Olhei para a pastora e falei assim, pô, pastor, eu não vou ficar sentado não. Eu não estou aqui como espectador, pô, eu estou aqui para celebrar a festa do meu Deus. Eu olhei para aqueles que pertencem à igreja seu, emitindo sinais, aí daqui a pouco o pessoal levanta, aí daqui a pouco, sabe o que acontece? Os líderes e as pessoas, povo de queimados, está todo mundo queimado mesmo. O pessoal lá é agitado, é alegre. A gente vai ter que sair do nosso território para ser influência em todos os lugares. Somos melhores por causa disso? Não. Mas a gente precisa entender porque Deus nos chamou para ser diferente. A gente tem que parar com essa palhaçada, com essa bobeira. Irmãos, não está Jonatas e não está Mário. O que a gente vai fazer? Vamos adorar, uai. Vamos dançar, vamos pular. Aí eu não trouxe meu vestido de dança. Aí eu não trouxe. Dança assim, filho. E aí? Vamos celebrar ele. Terça-feira, a partir das 6 da tarde, iniciou-se um céu de Sukkot, a festa de tabernáculo. Eu não vou falar muito, porque hoje a gente tem uma ministra especial. Eu sei que ela está tentando correr assim como eu tentei correr. E eu já vou deixar claro, amanhã eu vou repetir o que eu vou falar aqui com vocês. Ontem eu tinha uma palavra preparada para aquele ambiente, mas eu preciso respeitar a autoridade, o lugar e a geografia.
A apóstola disse que pastor tinha falado com a pastora, estava em contato com a pastora e pediu para eu trazer uma palavra. Sendo que um dia ou 2 dias antes, o apóstolo ou a apóstola estava confirmado de pregar, mas aconteceu um imprevisto e eles não puderam estar no dia. E ontem seria o meu dia, mas ela falou assim: tem como o senhor dar uma saudação? Doido para dividir. E quando na realidade chegou, não sei se vocês perceberam, a minha euforia, eu estava gritando para tentar dividir aquilo com o povo. Mas essa palavra vai ser liberada amanhã para todos nós. Eu já peço para que vocês gerem essa expectativa no coração de vocês. E quem tiver aqui vai ter que ser contagiado, porque eu não vou deixar, passa-se ano, passa-se tempo, eu não vou deixar de celebrar essa festa para Deus. E eu queria contar com essa ajuda. Tem alguém disposto? A gente vai amanhã, não sei como, eu preciso de 2 guerreiros aqui que veio do Cangaço, que é o Kiko e o Pará. A gente vai dar um jeito da gente arrumar vamos dar um jeito de arrumar um bambu, uma pindoba, formalizar ali uma cabana, um sucá. Amém? E a gente vai estar desenvolvendo isso. E amanhã, hoje a glória já está sobre esse lugar. Eu já estou sentindo a unção. Não sei se você partilha ou entende isso. E eu estou para fazer uma festa. A gente vai pintar a igreja não agora, por causa dessa euforia de festa. Algumas pessoas, mas a gente vai começar a dar uma ajeitada logo após a festa, porque a festa precisa ativar esse portal. A gente vai dar uma ajeitada, vamos lixar, vamos dar um jeito aqui, vamos mudar essa iluminação que fique igual a árvore de Natal, piscando. Amém? Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada guerreiro e de cada guerreira. Eu quero te agradecer pela ministra, tua filha, que preparou uma palavra. Eu peço a tua intervenção, a direção do teu Espírito. E o quanto nós precisamos, Pai, da tua presença. Eu sei que são coisas tão simples, nada do que possamos fazer, falar, chega ao nível da tua grandeza. Poxa! Mas a gente tem um consolador, temos o ajudador, que é o teu Espírito. Espírito de Deus, nos ajude. Queremos agradar o coração do nosso Deus. Queremos de alguma forma fazer alguma coisa. Não tem nem como surpreender Ele, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas nos impulsiona, nos ativa sobre aquilo que agrada o coração do nosso Deus. E eu peço, usa a tua filha, Pai. E que todos nós possamos estar com a nossa mente, o nosso coração aberto e sermos ministrados. Muito obrigado por tudo. Eu quero te agradecer pela vida do Iago, pela vida do Carlos, pela vida do Maico. Usa os teus filhos nesse altar poderosamente, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Na autoridade do nome do teu Filho amado. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Shalom, shalom. Então, eu quero hoje dividir uma palavra com vocês. Livro de Lucas. Lucas 18. Amém? Vamos ler versículo 18 também em diante. Diz assim: certo homem de destaque
perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Vira a página. Pega comigo Lucas 19. Do 1 em diante. Foi? Diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu, descendo depressa, e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Paro aqui. Um tema que veio ao meu coração: 2 encontros e uma transformação. 2 homens, o jovem rico, creio eu, que a riqueza dele veio de uma herança. Ele teve esse dinheiro de uma conquista de herança. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele também era rico, mas a riqueza dele era usurpando, né? Ele não construiu aquela riqueza dele totalmente, corretamente. E a gente vê, os 2 eram ricos. Os dois também eram conhecedores da palavra. Eram seguidores conhecedores dos mandamentos. E os 2 também se encontraram com Jesus. Porém, o jovem rico, quando lhe foi feito o convite, vai lá, vende tudo que tem e siga-me. Distribui aos pobres e siga-me. O coração dele se entristeceu e ele seguiu o caminho dele. Aí nós olhamos para Zaqueu. Quando Jesus avistou Zaqueu, Jesus não precisou pedir a ele que abrisse mão do que ele tinha. Ele reconheceu quem era Jesus. Zaqueu, ele decidiu escolher a melhor parte. Enquanto o jovem rico escolheu a riqueza dele. E muitos de nós escolhemos as coisas humanas e esquecemos que o mais importante. Aqueles 2 tiveram encontro com Jesus. Tiveram a oportunidade, mas um escolheu a presença plena de Jesus. Um escolheu se assentar com Ele, estar com Ele, repousar com Ele. Mas o outro, era demais o que ele estava pedindo. Lucas 9, creio eu, versículo 3 diz que
Para você seguir a Jesus, você tem que negar a si mesmo. Não tem como nós prosseguirmos sem renúncia. Mas, pastor, o que tem a ver isso com o tabernáculo? Como ele vai tabernacular em você se você não sabe renunciar? A renúncia dói. Para aquele jovem rico foi doloroso demais. Foi difícil demais abrir mão. E aí a gente pensa, renúncia, vamos pelo básico? O básico é renunciar a você mesmo. Às vezes você está até certo, mas você precisa se colocar na posição de errado, por amor a Ele. E não é fácil. Às vezes a fala está aqui, ó, na ponta vai sair, mas você, por amor a Ti, eu engulo isso. Isso é renúncia. É abrir a mão daquilo que você gosta, daquilo que você está até certo, mas por amor a Ele, para que Ele possa vir e se assentar com você. Ele dizer, hoje chegou salvação à tua casa, hoje vou tabernacular em você. Abrir mão não é fácil. Há coisas tão significantes para nós mesmos. Para aquele jovem, imagina, com certeza ele tinha muitos bens, mas ele não entendeu a proposta, porque aquilo que ele tinha era passageiro. Zaqueu entendeu que o que ele conquistou, o que ele tinha, era superficial mediante aquele que ele tem. O grande eu sou. O eu sou estava com ele. E se ele está comigo e com você, é o suficiente. Porque todo o poder, tudo está no controle dele. A riqueza ela é passageira, a traça, corrói. O tempo acaba. Mas a presença do eterno é para sempre. Isso é questão de escolha. Isso é questão de decisão. Isso é questão de você renunciar àquilo que é prazeroso para você, por amor a Ele. Ninguém aqui é santinho, não. Ninguém tem uma orelha na cabeça. Todos nós somos tentados o tempo todo. Mas eu que tenho que escolher o que eu quero para mim. Eu quero Deus, a presença plena, ou aquilo que é passageiro? Eu quero aquilo que é eterno ou aquilo que passa? Aquilo que se vai, que o tempo leva, que as circunstâncias levam. E aquele jovem escolheu seguir o caminho dele, mas Zaqueu não. Assim como Maria, eles escolheram estar. A presença é o que nós precisamos escolher. A presença plena do Senhor. Ele é o nosso provedor. Eu fico assim, hoje mesmo eu estava ali na cozinha, comecei a sentir a presença do Abba. Eu falei, Pai, nossa, com o Senhor eu tenho tudo. Eu amo a sua presença. O Senhor é o provedor. O Senhor é o que cuida. O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha segurança, o Senhor é minha proteção, o Senhor é aquele que me esconde debaixo das tuas asas. Então, Pai, eu tendo o Senhor comigo, eu não tenho falta de nada. Por isso que a Bíblia diz, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou seja, eu não tenho falta de nada. Ele é o condutor das nossas vidas. Mas pensando ontem no que aquela apóstola estava falando, Luciene, ela falou sobre 4 plantas, né? 4 coisas que são usadas no tabernáculo.
Aí, mediante a isso, eu também dividi essa palavra com a intercessão. E eu achei muito interessante que fez muito encaixe com aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Porque a renúncia nos faz ter acesso ao eterno. Nos faz com que nós sejamos habitáveis. Né? Quando nós renunciamos a nós mesmos, nós nos tornamos habitáveis. Atos 8, 12. Atos 8, 12. Se não quiser abrir, não tem problema não. Vou lendo aqui, quem quiser vai acompanhando. Diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, os que evangelizavam a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto e observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Chegando ali, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinha apenas sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito. Ontem, quando ela estava falando sobre o Strong, Lulav, Hadass, Aravote, que Strong é a cidra, ou limão, né? O Lulav é o ramo de palmeira ou tamareira. O Hadass, ramo de murta. O Aravote, ramos de salgueiro. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Que eu achei muito interessante. E eu fui ler. O Strong, ele é uma fruta de casca grossa, mas é perfumado, ou seja, tem aroma. A Lulav é ramo de palmeira, né, que eu já falei, tem fruto, mas não tem cheiro. Ela é a Hadass, ou ramo de murta, ela é sem fruto, mas com aroma. O Aravote, que é o ramo de salgueiro, não tem cheiro, mas é um ramo sem fruto. O que eu entendo? Os 4 representam a unidade, a harmonia entre o povo judeu. Aí eu fui lá para Atos e vocês viram a questão ali? Que Filipe estava indo e apregoando para as pessoas, falando de Jesus. Filipe estava indo e falando sobre Jesus, as pessoas estavam se convertendo, ele batizava em nome de Jesus. Aí, quando Pedro e João ouviu falar que isso estava acontecendo, eles foram de encontro a Filipe. Porque ainda faltava uma coisa. Faltava eles serem envolvidos pelo Espírito. E naquele momento eles se posicionaram contra isso. Mas aí vamos trazer para os nossos dias. Aí a gente falaria assim: poxa, eu orei pela Emily, ela se converteu, eu batizei ela, aí vem o pastor e vai lá, ora por ela, e ela é batizada no Espírito. Poxa, tomou minha vez, tomou meu lugar. Você entendeu? Com as 4 plantas aqui, elas eram necessárias. Aí eu ainda peguei que o Strong, ele simboliza o coração. O Lulav, coluna vertebral. O Hadass, que é a murta, os olhos. E o Aravote, a boca. É o corpo, né? São partes do corpo que todas são necessárias unanimemente. E isso simboliza o quê? Que hoje, né, nesse tempo de tabernáculo, nós somos um povo só,
que o Senhor tabernaculou em nós, porque nós temos entendimento, porque nós temos Espírito, e quando nós temos Espírito, nós não somos o mesmo, nós não podemos agir da mesma forma, nós não podemos ter a mesma atitude, porque para Ele tabernacular em mim e você, a nossa vida precisa mudar, porque naquele tempo ali, quando eles foram cheios do Espírito Santo, a vida dele, a história deles mudaram. Porque até antes, quando eles não tinham a presença de Deus, eles eram simplesmente homens comuns. Mas quando eles se tornaram a habitação do Espírito, a história deles foram outras. A vida deles foram mudadas. Você é a habitação do Espírito. E quando uma vez que o Espírito habita em você, a sua vida precisa ser diferente, porque aqueles homens, a história deles foram diferentes. Zaqueu, a história dele mudou quando ele teve o real encontro com Cristo, quando ele permitiu que Cristo repousasse sobre a casa dele. Qual é a casa hoje? A habitação. Quem é? É a minha casa aqui? Quem é a casa da habitação do Espírito? Aonde Ele pode habitar? É em mim e você. E por que as nossas atitudes não mudam? E por que o nosso posicionamento não muda? E por que há mentira em nós? E por que há covardia em nós? E por que há medo em nós? E por que há insegurança em nós? Porque a partir daquele momento que aqueles homens foram envolvidos pelo Espírito, a vida deles mudaram. Eles não tinham medo de padecer. Eles não tinham medo de morrer por amor a Ele. E é tão interessante essa junção dos 4 elementos aqui que representam o tabernáculo. É a junção de que nós precisamos estar unidos. A engrenagem, ela precisa estar sendo movida. Eu disse, é porque não deu, nem pensei nisso. Se eu colocar aqui uma fileira de palitos de fósforo, com a cabeça para cima, coloquei. Mas se eu descer um só com essa fileira e botar fogo neles, todos os palitos vão queimar? Vai parar até aquele que está abaixo. Todos precisam estar no nível só. Unânimes. Unânimes. Numa engrenagem, eu já peguei um relógio já vi aquele relógio de corda, né? Quando se todas as engrenagens não tiverem uma conectada na outra, o relógio para. A bicicleta, se você tirar uma daquelas, ela anda, ela precisa das duas. Entendeu? Nós precisamos estar unânimes. E o Espírito, ele desce como óleo. Ele é o que lubrifica, Ele é que dá a direção, Ele que dá o que tem um controle. Nós precisamos estar nele, precisamos que Ele esteja em nós. Ele esteja tabernaculando em nós, para que nós verdadeiramente venhamos ter direção e entender a proposta daquilo que nós fomos chamados, o porquê nós fomos escolhidos. É tão engraçado que quando pergunta assim, para que tu está aqui? Por que você foi escolhida? E você não sabe a sua vocação? Você não sabe o porquê você foi chamado? Já passou desse nível, hein? Já passou desse nível. Gente, você pega a Bíblia e você vai ler Estevão.
Ele já entrou, quando aparece falar de Estevão, já fala dele já indo apregoar, e daqui a pouco ele é morto por falar do amor de Jesus. Isso parou Estevão? Ele ali, falando de Jesus, ele falou com muita propriedade. Ou você não está lendo Bíblia. Você não está lendo Bíblia. Quando você não lê Bíblia, quando você não tem relacionamento com teu pai, você realmente não conhece. Como é que você vai ouvir a voz de quem você não conhece? É o que o Senhor falou para mim. Filha, tantas vezes você não entendeu como era a minha voz, porque até aqui você recebeu tantos comandos que você não sabia qual era a minha voz. Desde pequena, criado por daqui a pouco por outros, daqui a pouco por outros, daqui a pouco por outros, e a gente aprende que a gente tem que obedecer todo mundo. Lá, pelo menos lá na minha cidade é assim, os mais velhos, você tem que se submeter. Não faz isso, nem é meu parente, mas a gente abaixava a cabeça em respeito, né? Em respeito ao mais velho. Então eu tive muitas vozes de comando. E por isso eu não reconheci a voz do meu pai. Mas, a partir do momento que meu pai me levou para dentro do quarto, eu aprendi a reconhecê-lo. E a voz que eu ouço é a voz do meu pai. Lembra que a Elaine falou aqui, a psicanalista, é profeta? A Bíblia te afirma sobre isso. A minha boca, ela foi feita para profetizar. A minha boca foi feita para propagar o evangelho. Se você não sabe ainda sua vocação, vou te dizer agora. Abra sua boca e comece a falar do amor de Jesus. É o que eu sei fazer. É o que eu sei fazer. Se o Senhor hoje me colocou como pastora, tá bom. Mas o que eu amo é falar do amor dele. Assim como aqueles homens, os discípulos, até antes de ser cheios do Espírito, eles estavam acovardados. Mas hoje você diz que tem um Espírito. E por que você ainda se acovarda? E por que você ainda se esconde? E por que você ainda está no seu lugar de conforto? Faça o mínimo. Adore a Ele. O mínimo. Faça o mínimo. Adore a Ele. Precisa, como o pastor falou às vezes, de roupa? Preciso de microfone? Eu preciso que Ele esteja comigo. Eu preciso que Ele esteja em mim. Eu preciso que Ele esteja em mim, para que a circunstância ao meu redor possa mudar. Não depende, igual quando eu conversando com vocês são. A gente teve... O problema é deles. Quem tem que ser a diferença sou eu, porque a casa é minha. A casa é minha. Eu não tenho que me adequar a eles, mas eles têm que se adequar a mim. Então eu vou chegar na sua casa e eu vou ditar regras na sua casa? Quem me conduz é o Espírito. Então, eles que têm que se adequar a nós. O pastor está falando, e ontem quando eu cheguei lá, a menina veio logo falando, ai, eu não consegui vir dia tal, nem dia tal, só consegui vir hoje. Mas foi o melhor dia que eu vim, porque vocês são as pessoas muito alegres. Estou muito feliz que eu estou aqui nesse dia, que vocês estão aqui. Mauá tem uma identidade. Nós podemos até, às vezes, estar com outros irmãos. E não é errado, são os nossos irmãos. Porém, o que é deles, o que é nosso é nosso. Aquilo que o Senhor gerou em mim e você precisa ser propagado por aí. Porque Ele habita em você. Ele faz morada em você. E por onde você passa, por onde você vai, o nome dele precisa ecoar
através da sua vida. As pessoas olharem para você, não somente porque você se veste decentemente, mas eles precisam ser incomodados com aquele que habita em você, com aquele que faz de você a morada dele. E é isso, pastor. Essa é a palavra. Essa é minha pastora. Sou tua casa, sou teu templo e transporto o avivamento. Sou teu servo, dai-me unção de justiça pras nações. Sou tua casa, sou teu templo e transporto o avivamento. Sou teu servo, dai-me unção de justiça pras nações. Mais uma vez, sou tua casa e transporto o avivamento. Sou teu servo, dai-me unção de justiça pras nações. Sou tua casa e transporto o avivamento. Sou teu servo, dai-me unção de justiça pras nações. Mais uma vez, sou tua casa, sou teu templo e transporto o avivamento. Sou teu servo, dai-me unção de justiça pras nações. Darei tua arca, Senhor, para longe emoção. Você pode aplaudir e exaltar a Ele. És digno, Senhor. Comigo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória em Cristo Jesus, há de suprir a cada uma das nossas necessidades, e Ele mesmo há de trazer a paz sobre Jerusalém, sobre o Brasil, sobre a minha cabana, sobre a minha família. E o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Shabbat Shalom.